Prontos, agora sim. Então, sejam todos bem-vindos a mais. Muito obrigada, Yumna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão. Estamos aqui hoje com a doutora Dianês. Ela vai nos falar sobre a qualidade de ensino, das metodologias, né, de ensino. Eu vou deixar a doutora Dianês apresentar-se, porque ela é polivalente. Então, eu vou deixar a doutora Dianês se apresentar de forma resumida, Ok. Boa noite a tá? todos. Como Muito obrigada. Caio, cortou Então, tua... Ah, desculpa, antes de apresentar, sim, eu quero recordar que as regras que nós usamos aqui no Zoom, para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esta é a nossa terceira sessão, onde falamos sobre vários temas sobre educação médica. E esta é a terceira sessão, terceiro mês que nós fazemos ao final de cada mês uma sessão sobre temas, vários diversos temas. E então estamos aqui para conversar, então não há regras específicas, temos sempre um orador, alguém que fala sobre o tema, e logo a seguir eu deixo espaço para que livremente possam comentar, possam adicionar alguma informação. É um debate, é uma conversa, então não há regras específicas, fiquem todos à vontade para comentar. A única coisa que eu peço é que interajam, e no final deste evento, eu peço que cada um deixe sempre, no final, eu peço que cada um deixe sobre o que aprendeu, uma frase, né, no texto, no chat, sobre o que aprendeu do tema que estamos a discutir e como é que podemos, talvez, também melhorar e propostas para os próximos temas, está bem? Então, doutora Dianês, fique à vontade, pode começar a apresentar-se e logo a seguir pode ir ao tema e nós estamos aqui para ouvi-la. Peço imensas desculpas por minha câmara estar desligada, por causa da conectividade que não está muito boa do meu lado. Obrigada. ok, doutora Beatriz, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos os presentes. Peço desculpa pela tela de fundo, mas é escritório e ginásio no mesmo local. Então, por isso é que está aqueles instrumentos lá atrás. Então, boa noite mais uma vez. Primero que todo, yo quería parabenizar a la doctora Beatriz por la iniciativa de estas actividades. Como ella decía, ya es la tercera y hoy me toca a mí. Yo soy doctora Dianés, soy médica, soy especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabalho na clínica universitária e formo parte do Colégio Médico de Formação Especialista em Medicina Familiar e Comunitária. Mas também sou docente da disciplina de Fisiologia na Universidade Isqueté. Y estoy aquí a participar en estas actividades fantásticas porque me he mestrado en educación médica. O sea, formo parte del grupo de pedagogos, diríamos, que siempre están tentando llevar un proceso de ensino-aprendizaje adiante, sobre todo en este país que eh, precisamos mesmo de impulsionar estos temas. Uma vez que este é o terceiro tema e os doutores, professores que nos antecederam nos temas anteriores, fizeram grandes exposições e fizemos debates infinitos e animava muito. Falamos de o ensino centrado no aluno, falamos das diferentes metodologias utilizadas em las diferentes instituições a nível de diferentes países. Y una vez que ya falamos de una de las pilares fundamentales que sustentan la pedagogía, que es los modelos de ensino, yo no podía dejar nunca de falar en algún momento sobre o docente. O docente como elemento también fundamental en el proceso de ensino-aprendizaje. Por eso preparé algunas sliders que voy a comentar baseado na minha própria experiência. Na minha própria experiência, porque no ano 2000 eu montei no comboio da educação médica e foi em um programa latino-americano, donde pretendíamos formar 100.000 profissionais da saúde para fortalecer la atención primaria de salud en diferentes países de América Latina. Y para eso, pues, tuvimos que formar parte de un grande, enorme grupo de médicos, en este caso, sí,
que tuvimos que entrar a la educación médica, nos preparar para poder formar esa grande cantidad de profesionales y en tiempos récord. Y fue donde yo me monté en un convoyo de educación médica que nunca conseguí de hacer, creo que ya no voy a hacer y también no quiero de hacer. Entonces, aprendí a la necesidad de prepararme como docente. Aprendí y viví la experiencia de cómo era importante, cómo es importante la preparación del docente cuando va a entrar en un proceso de ensino-aprendizaje, cuando va a comenzar en su vida la función de ensinar. Entonces, esa fue la parte de mi experiencia que más me motivó, que más me llamó la atención, que más yo sentí que es de grande importancia. Y una vez que estoy aquí ya mucho tiempo en este país y que estoy vinculada directamente a diferentes formas de ensino, a diferentes lugares donde se desenvuelven diferentes métodos de ensino, pues acho que llegué a un lugar ideal para poder dar todo aquello que yo aprendí con a mi propia experiencia. Por eso, esta slider, esta lámina que tengo en mi frente, pues no es más que los elementos que tienen que estar presentes, que no faltan nunca en el proceso ensino-aprendizaje, que es un profesor y un alumno. Un profesor es el emisor de una información. Un profesor en algún momento ya construyó su propio conocimiento. Entonces, él va a transmitir esa información que él aprendió y que ya él tiene en su experiencia, como por ejemplo, yo tengo ahora mi experiencia, ese mensaje, en ese contenido, pues el profesor tiene la responsabilidad de transmitírselo a un alumno. Es el acto de enseñar. Mas o alumno como receptor, pues tiene la responsabilidad de recibir esa información, esa experiencia que el profesor está a transmitir para crear su propio conocimiento. El conocimiento del profesor no es el que se transmite a otro. Es el alumno que va a crear mediante la función psíquica superior de aprendizaje y todas sus etapas por las cuales tenemos que pasar desde el punto de vista de nuestra estructura y nuestra fisiología cerebral para nos aprender. Luego después nos vamos a desenvolver nuestra práctica profesional ya con aquello que fuimos capaces, con aquel conocimiento que fuimos capaces de aprender. Entonces, y en eso consiste el proceso de ensino-aprendizaje. El profesor ensina, el alumno aprende. Por lo tanto el alumno como foco, como sujeto del aprendizaje, es importante, tanto el profesor es importante como transmisor. ¿Y qué que me traes aquí en esta... y agradezco mucho este convite que me traes a hablar y es de cómo un profesor debería de se preparar. Cómo que un profesor debería de saber e implementar a la hora de enseñar. ¿Para qué? Para conseguir que el alumno consiga captar esa información, desenvolverse el proceso fisiológico de aprendizaje y conseguir ser un alumno, bien sea por el método por la competencia, bien sea por el método integrado, bien sea por el PBL, no importa la metodología activa que se utilice, y sí cómo un profesor transmite esa información. Pues eso tiene etapas. Eso tiene etapas. Eso no es un proceso empírico, ni es un proceso que un profesor va a realizar de su forma o de la forma en que haya que es más fácil o más correcto hacerlo. No, está estipulado una etapa donde este proceso comienza con un planillamiento. Este proceso tiene que se ejecutar, que no es más que cuando damos aula.
aquella forma en que nos vamos a transmitir essa informação ao aluno. Logo, depois, como todo processo, tem que ter uma avaliação, que é o feedback que nós vamos a receber de como nós transmitimos essa informação, se conseguimos que o aluno captara ou captasse algum tipo de informação e conseguiu criar seu próprio conhecimento. A tecnologia. Então, para isso, pois, temos que dominar lo que es la didáctica. Y es aquel sistema que nos oímos falar dentro de la pedagogía, siempre que oímos falar que hay una preparación pedagógica, que hay un curso de pedagogía, la didáctica y la pedagogía, la didáctica como ciencia. Yo creo que la palabra didáctica pues ya es de dominio del vocabulario de todos los docentes que en algún momento fican perante un aula de alumnos, una sala con alumnos. Mas, ¿será que todos los docentes que nos paramos en un aula a transmitir una información sabemos o que es la didáctica o aplicamos o que es la didáctica? Y esa es a reflexión que yo pretendo trazer hoy para o debate. Segundo, nosso filósofo na educação brasileiro, já bem idosinho, já bem idoso, José Carlos Libânio. Os elementos da didática são os elementos principais para a formação do docente quando este tem que organizar um aula. E a didática, pois, tem diferentes elementos, como os objetivos. Como los objetivos, que no es más que aquel objetivo que está implícito en un currículo, una forma metodológica que la institución decidió adoptar para formar un profesional, en este caso un profesional de salud. Pues, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos? ¿Qué esperamos que este alumno aprenda durante todo el proceso? Ese proceso puede ser una aula, ese proceso puede ser una práctica de laboratorio, ese proceso puede ser una carrera, una disciplina, un ciclo, no es solo un aula. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos pretendemos que este alumno aprenda durante nuestra actividad docente? ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Qué materia yo necesito? Si el alumno va a estudiar medicina, evidentemente una de las materias que yo necesito que el alumno aprenda es la anatomía, para cuando él vaya a desenvolver cualquier tipo de habilidad cirúrgica, cualquier tipo de examen físico, cualquier tipo de situación perante un paciente, pues él tiene que conocer la anatomía. Si va a canalizar una vea, si va a hacer un examen, un fondo de ollo, si va a hacer un examen óseo, del sistema óseo muscular, si va a palpar un abdomen, pues el individuo, un ejemplo, tiene que saber, el profesional de la salud tiene que dominar la anatomía. Entonces, imaginemos que la anatomía, pues es un contenido que yo voy a lecionar en esta disciplina o que el alumno tiene que aprender. Luego, después, tenemos los métodos. ¿Cuál es un método ideal que yo puedo utilizar para transmitir esa información y que ese alumno consiga hacerse un proceso de aprendizaje? De metodología voy a hablar a seguir. Después tengo los medios. Si yo pretendo que el alumno consiga hacer un examen, aprenda a hacer un examen físico del sistema osteomuscular, pues evidentemente que yo con una aula, con una presentación en PowerPoint, en un proyector de la sala de aula, yo no voy a conseguir que el alumno aprenda a palpar, diríamos, el epicóndilo de lo que tenemos en el cotovelo, un ejemplo. O las espinas dorsales que tenemos en las vértebras de la columna. Porque el alumno en un proyector, con una aula, con un contenido proyectado, él no va a aprender a palpar o que yo quiero que él en un examen físico faça cuando sea un graduado y cuando esté sozinho. Por lo tanto, los medios y el contexto de ensino son extremadamente importantes. Nos hoy en día tenemos grandes dificultades con esto, pero eso vamos a dejarlo para el debate. Porque realmente hoy en día lesionamos aula,
com os meios totalmente inadequados para transmitir uma informação ou uma experiência. Logo depois a parte de la avaliação. Pues la avaliação forma un importante elemento de la didáctica porque es el feedback que nos vamos a tener de saber si el alumno completó sus fases de aprendizaje una vez que nos ya transmitimos de la forma ideal y adecuada un contenido o una información. Mas esa avaliación igual tiene que estar relacionada con los objetivos. Porque si yo estoy a ensinar a un alumno que él debe hacer un examen físico de la columna vertebral para ver si tiene una escoliosis el paciente, para definir los procesos espinosos de las vértebras, o en fin, la diferencia entre las vértebras cervicales y las lumbares. Si yo hago un examen de verdadero y falso, o de escolia múltiple, y yo no estoy avaliando el contenido ni los objetivos que yo pretendí transmitir en la información a mis alumnos. Por lo tanto, yo no voy a conseguir tener un perfil del alumno que yo estoy formando. Entonces, yo tengo que hacer una avaliación que corresponda con el objetivo y con los contenidos que yo estoy a lecionar en mi sala de aula. Igual no es lo que acontece. No hacemos verdadero y falso a cualquier materia, sea la práctica o sea la de análisis. Tú vas a hablar de anatomía porque es lo que un poco más que todos tenemos una relación. Más tenemos materias analíticas, como por ejemplo, diríamos, las dolencias mentales, los trastornos mentales, las funciones psíquicas mentales, que son de observación, de análisis, que no la vamos a conseguir avaliar en un momento, en un test, o no la vamos a conseguir avaliar de otra forma. Más todo esto, pues, no puede faltar la relación profesor-alumno. Más la relación profesor-alumno y la metodología vamos a hablar a seguir. Por ejemplo, la estrategia metodológica. ¿Qué es la metodología? El método, la forma que nos vamos a guiar, a orientar este proceso de ensino donde tenemos que cumplir todos los elementos de la didáctica. Por lo tanto, la estrategia metodológica, pues, no importa si es UPBL, no importa si la institución decidió que se hicieran las actividades docentes en forma de aula invertida, en problematización. Existen muchas metodologías activas que están de moda y que son las que realmente e idealmente deberíamos usar en la mayoría de nuestras disciplinas. Por lo tanto, la estrategia metodológica, este método, tiene para mí una gran importancia y un grande valor para los docentes que desenvolven actividades. ¿Por qué? Porque en las estrategias metodológicas que nos utilizamos para poder desenvolver una actividad docente, cuando estamos a cumplir los elementos de la didáctica, podemos ver, podemos sentir y podemos ver en cuánto el alumno está envolvido en un proceso, si el alumno tiene interés. Y es algo que yo falaba en la última actividad que tivemos un mes pasado, y yo decía, ¿cómo, cuándo nos vamos a conseguir ter alumnos, estudiantes de medicina, que se interesen por conocer o que acontece na célula de un órgano? Por que o indivíduo diabético, o que acontece na célula do fígado, na célula do pâncreas, na célula cardíaca, na célula de organismo, que o indivíduo fica com uma doença crônica? Então, não necessitamos esse aluno envolvido em esse processo, que ele sienta a necessidade de investigar, de aprender, de perguntar, de errar quando vai responder, cuánto él colabora, porque los alumnos a veces no tienen dudas, no es posible no tener dudas, ¿no? Cuánto este individuo tiene interés. Así el docente, pues, puede tener una percepción de la salud mental de estos individuos, entre otros determinantes del proceso, una vez que si ponemos en práctica los elementos de la didáctica. Y también un profesor, pues el profesor también puede ser una autoavaliación de cuánto él está envolvido en este proceso.
Qual é sua motivação? Será que o professor está motivado para desenvolver os elementos da didática? Será que o professor se prepara ou siente aquela motivação para ir a uma sala de aula a expressar sua experiência? Será que esse professor domina aquela matéria que vai transmitir aos estudiantes? Ou tem um bom caráter, ou tem uma afinidade com seus alunos, donde la relación profesores-alumnos, o alumno tem la confianza necesaria para falar con un profesor, para hacer una pregunta, aunque esté errada. O simplemente o alumno detesta ao profesor, que é o que más vemos en nuestros días. Porque al final todos tenemos que alcanzar, todos tienen que alcanzar un mismo objetivo. Al final, todos van a un mismo lugar. Y al final, todos llegan a un mismo lugar, que es lo más doloroso en todo este proceso. Por lo tanto, mas no nos damos cuenta que todos aprenden de formas diferentes. Entonces, todos tienen que alcanzar un mismo objetivo, mas de formas diferentes. Por tanto, es necesario, sí, desenvolver estrategias que permitan a un docente trabajar con los alumnos, para que los alumnos no fiquen perdidos como ficamos perdidos nos, aquellos que tenemos ya cierta edad, cierta experiencia, que éramos 300 en un anfiteatro, en una sala de aula, y un docente daba un aula de fisiología, o daba un aula de bioquímica, o daba un aula de anatomía, y nos muchos ficamos perdidos entre 100. Uno entre 100 estábamos perdidos con aquellos métodos tradicionales. Y yo digo esto porque a partir del año 2000, cuando yo comencé a sumergirme en un proceso de educación médica, me di cuenta que yo era aquel alumno perdido. En algún momento yo estuve perdida en aquel anfiteatro de 100. Entonces, cuando comencé a tener que envolverme en un proceso, ver cómo preparar un aula, procurar un contenido que ya no me lembraba y que quizás en algún momento en aquel anfiteatro yo era aquella que estaba perdida y no sabía que estaba perdida. Y el docente, pues, no me aseguró, no sabía quién yo era, tal vez no sabía quién eran muchos más, y sentíamos perdidos en una sala de aula. Mas, hoy en día nos mismos, cuando estamos a desenvolver todo este proceso de ensino-aprendizaje, pues en algún momento, en muchos, yo diría, en muchos momentos nos preguntamos, ¿cómo fue que ese alumno consiguió ser médico? Cuando estamos formando especialistas, cuando estamos en el internado, asesorando a los alumnos del internado, cuando vamos a hacer una visita de supervisión a un consultorio médico, nos digo, ¿y cómo es? O vemos una receta que está carimbada por un médico y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo fue que este alumno llegó a ser médico? Un docente no consiguió acompañar la evolución del aprendizaje de él, un docente no sabía un perfil, no consiguió tener dominio del perfil psicológico de él. Evidentemente, en una sala de aula, un docente no puede tratar la individualidad de cada alumno. Entonces, por eso es que es muy importante conocer cómo aplicar las metodologías de ensino, sobre todo las metodologías activas, que se aboga mucho hoy en día en los diferentes currículos. Y después de toda esta reflexión surge la pregunta que yo me faço, que yo continúo a hacer aquí ahora que estoy envolvida, bien envolvida en todo este proceso de ensino-aprendizaje, sobre todo de medicina. ¿Estarán nuestros docentes los diferentes ciclos de ensino médico preparados, capacitados, actualizados, no uso das metodologías de ensino, no uso das metodologías activas de ensino como elemento da didáctica en la forma de que el docente va a organizar su actividad docente? Entonces, esa es mi incógnita, mi pregunta, mi inquietación, que tengo a Beatriz de testemunha, ¿no? Que siempre estamos a hablar de preparar, actualizar, estimular, motivar a la educación médica, ter fuerza en las diferentes instituciones
los diferentes lugares donde se forman médicos, profesionales de la salud, psicólogos. No puede faltar la educación médica porque es un órgano quien asesora y lleva enfrente toda esta actividad. Por lo tanto, evidentemente todo parte de una situación, hay un punto de partida que nos debemos de tener presente. Tenemos una carrera para llegar a conquistar la independencia cognitiva mediante el pensamiento creador en nuestros alumnos. Vamos a formar para que el día de mañana ellos consigan llegar a la solución de un problema y no tener que preguntar cómo este individuo llegó a ser médico, ¿no? Entonces, esto todo no es, sí es mi experiencia propia, mas tengo un fundamento científico, no es solamente a mi experiencia, tengo un fundamento científico, por lo tanto, para poder responder todas estas inquietaciones, todas estas incógnitas, tenemos, por ejemplo, que esto está tapado aquí, disculpa, que esto tapa todo. Podemos afirmar que sí, que existen instrumentos para avaliar los docentes, para avaliar el proceso ensino-aprendizaje en las diferentes instituciones, independientemente del currículo que desenvolvan, no ensino superior de medicina sobre todo. Existen las estrategias pedagógicas y existen mucha documentación y existen muchas estrategias de habilidades, tanto para desenvolver un proceso, tanto da parte do alumno como da parte do docente, y todas, o casi todas, baseadas en la pirámide de aprendizado de William Glasser, que todos los que estudiamos medicina conocemos, porque es lo que yo me hacía referencia a un inicio. Todo está baseado en la fisiología de aprendizaje. El aprendizaje pasa por 5 etapas, nuestras funciones psíquicas superiores, y si no cumplimos las 5 etapas, el alumno no aprende, no aprendemos. Entonces, nos deberíamos de desenvolver formación, actualización, capacitación a nuestros docentes, baseado siempre en la pirámide de aprendizaje, para que este docente consiga entender cuál es la necesidad de él dominar la didáctica de cada actividad docente que desenvolve da su disciplina, bien sea práctica, bien sea teórica o bien sea una actividad del laboratorio. Entonces, a línea de esa pirámide, pues es simplemente observar el método pasivo, el método activo de aprendizaje, o qué que debemos hacer para estimular ese método activo no individuo, que es el método productivo, y el pasivo es el método reproductivo, y eso nos va a llevar a entender cómo debemos de prepararnos a actividad docente. Entonces, y esa es mi reflexión acerca de nosotros docentes como pilar fundamental en el proceso ensino-aprendizaje, llevando consigo la comprensión y la aplicación de la didáctica en cada una de las actividades docentes que él desenvuelve. La frase que Beatriz siempre me pide una frase, yo soy fan de Eduardo Yucá, si hay algún brasileño en una área, no sé si conoce, es un neurocientista, yo aprendí mucho del proceso de aprendizaje con él, y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó mucho a saber y a aprender el proceso de ensino-aprendizaje. Y él dice que el cerebro es quien aprende. Por lo tanto, si el cerebro es quien aprende, es sobre el cerebro que nos debemos trabajar. Y es nuestra información y nuestra experiencia al cerebro al que nos debemos de ensinar. Por lo tanto, pues, quiere decir con esto que tenemos que aprender o debemos de aprender cómo se aprende para poder ensinar. Y muy obrigada. Me disculpan o portuñol.
Doutora Diana, esteve muito bem, obrigada. Sejam todos bem-vindos, aqueles que entraram mais tarde. Eu esqueci-me de apresentar. Primeiro, informei que não estaria com a câmara ligada, estou com péssima conexão à internet. Ultimamente, o Moçambique tem passado por esse problema com a conexão com a internet, de bancos, sistemas todos. Então, prefiro não arriscar e deixar a doutora Diana conseguir fazer o vídeo. Estou feliz que ela conseguiu dar toda a sua aula sem interrupções. E então, eu sou Beatriz Chong, não me apresentei. Eu sou mestre, sou licenciada em Medicina e sou mestre em Educação de Profissionais de Saúde e tenho doutoramento em Ciências de Saúde e Ciências da Educação. E a educação médica sempre foi a minha paixão e achei que podia fazer algo diferente fazendo estes eventos. Estamos na terceira sessão, uma vez por mês, final do mês, nos encontramos com vários temas e desta vez calhou a vez da doutora Dianês Alfonso, que passeou a sua classe aqui, os seus anos de experiência, e foi realmente muito interessante ouvi-la, doutora Dianês. Muito obrigada. Então, agora, o passo seguinte, que é, temos aqui uma audiência de 13 pessoas, vamos assim dizer, tirando eu e a doutora Dianês. Gostaria de ouvir foi a vossa percepção, o que é que vocês acharam, qual é o debate, começarmos o debate, as discussões sobre os nossos locais de trabalho, os nossos países. E eu gostaria de pedir que cada um colocasse aqui embaixo, eu sei que há pessoas fora de Moçambique também que estão aqui neste Zoom Meeting, então eu queria pedir que cada um colocasse nome e país. O nome até está escrito, mas pelo menos país, de onde está. E cada um podia falar um pouco do contexto, dos seus contextos, né, sobre aquilo que falou a doutora Dianis. Qual é a sua percepção? Como é que é no seu país? Como é que é no seu contexto? E o que é que tem para falar, né, sobre o que foi partilhado pela doutora Dianis? Muito obrigada. Peço que coloquem, enquanto vão falando, coloquem o país no chat, por favor. Nós estamos numa sala de aulas, então não vamos se chamar nomes, né? Por favor, não fiquem tímidos. Fiquem à vontade para comentar. Obrigada, doutora Graça, conheço muito bem. Doutora Graça, eu sei que tem muita experiência a partilhar, doutora Graça, por favor. Boa noite, não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente, doutora Graça. Ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer por esta oportunidade de termos esta aula, que é muito bem-vinda, muito importante e bastante interessante. Infelizmente não consegui entrar logo no início, apanhei um pouco no meio, mas aquilo que eu consegui ouvir deu para beber coisas muito interessantes sobre esta temática. Dentro daquilo que é a minha experiência na Universidade Eduardo Mondlane e também no ISCTEM, nos cursos de medicina, medicina dentária, eu acredito que há aspectos que foram levantados aqui relacionados com a didática em que nós temos lacunas e grandes lacunas. Só para dar exemplo, vou pegar para aquilo que é o ciclo clínico. Muitos dos docentes que estão no ciclo clínico, não vou dizer que no ciclo básico a coisa está melhor, não, temos lacunas também, mas principalmente o ciclo clínico, que a componente de formação psicopedagógica, acredito eu que é a que tem mais lacunas comparando com a parte básica. Creio eu que pode estar também associado ao fato de muitos dos docentes do ciclo clínico serem profissionais de saúde que têm como, diria eu, principal atividade ou atividade mais básica a clínica, e o processo de docência entra por serem os que estão lá nos campos de estágio e que as instituições de ensino de cursos de medicina acabam contratando
por ser o que está disponível para poderem prestar esta atividade dentro dos campos de estágio. E não há uma preparação em termos de didática ou psicopedagogia para estes docentes que esteja ao nível daquilo que é necessário para o ensino em medicina. Eu vejo o exemplo da Universidade Eduardo Mondlane, que oferece cursos psicopedagógicos para docentes, mas há algumas lacunas associadas a aspectos específicos da educação médica, do ensino de medicina, que eles não conseguem preencher, e isso, de certa forma, acaba contribuindo para as dificuldades que nós temos no processo de ensino. E, logicamente, isto se reflete naquilo que são as metodologias da avaliação dos próprios estudantes. O ciclo básico, bom, na minha percepção, há mais oportunidades de se fazer estes cursos psicopedagógicos que são fornecidos através da Universidade Eduardo Mondlane, e a aderência dos próprios docentes é um desafio. Muitos docentes não participam em formação psicopedagógica, mesmo quando estes cursos estão disponíveis e de forma gratuita. Então, não há adesão aos cursos. Não sei se é falta de motivação, se é falta de tempo, ou se é falta de conhecimento daquilo que é a importância de um docente ter conhecimentos destas áreas para o processo de ensino e aprendizagem. Acho que vou parar por aqui para dar oportunidade às outras pessoas de poderem também contribuir. Obrigada. Muito obrigada, doutora Graça. Mais contribuições, por favor, fique à vontade. Não posso estar aqui a chamar, doutora Rosa Batista. Quer falar? Doctora Doutora Beatriz, Denise? sim, peço desculpa. Eu queria dar a resposta ao que a doutora Graça expôs, né? Obrigada por a sua contribuição, mas já eu fui partícipe, sobre todo na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Medicina, há muito tempo, já llevo um bom tempo, e fui partícipe de os cursos de psicopedagogia, de pedagogia, enfim, tem vários nomes, né? Dos que tem, na verdade, não he participado em nenhuma elaboração ou nenhuma implementação desse tipo de curso, mas na Faculdade de Medicina, sim, quando o Dr. Sidat era o reitor, preparamos cursos de avaliação e dessas questões todas. Mas a psicopedagogia ou los cursos que se dicen así, pedagogia, nós temos que ter presente uma coisa no que é o ensino da saúde. E é que o cenário donde se desenvolve o processo ensino-aprendizagem do aluno que se vai formar con un perfil de profesional da saúde, o cenário muda. No es el mismo cenário que formamos otro profesional dentro de una universidad. Entonces, as lacunas que existen en esos cursos, es que esos cursos son programados generalmente por ciencias de educación. La pedagogía es a más, sí, la pedagogía, la didáctica, pues es la misma teoría, más no escenario docente. A formação de medicina ou de profissional da saúde muda o cenário. E se muda o cenário, pues muda a metodologia, pues muda a forma em que devemos de ensinar a um docente a ensinar, valga a redundância. Então, a grande lacuna que sempre estivemos falando na Faculdade de Medicina Eduardo Mondlane é que não são os cursos de pedagogia do Ministério da Educação, de outros sítios, os que deben ser implementados en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene un departamento, diríamos, debe tener un gabinete asesor, que es el Gabinete de Educación Médica.
Entonces, los cursos son cursos de pedagogía, sí, pero baseados en la educación médica, donde el escenario docente es diferente por completo. Entonces, esa fue una de las lacunas que nos venimos identificando más ya un buen tiempo, ¿no? Más pronto. Uno, sozinho, Beatriz y yo, sozinha de educación médica, pues no, realmente no conseguimos. En la Universidad Eduardo Moyane no conseguimos ir enfrente con la verdadera formación que debe tener un profesional da saúde para desenvolver o proceso ensino-aprendizagem, que es la educación médica. Até propusimos mestrado, propusimos diplomado, propusimos cursos cortos, mas, bueno, no conseguimos. Esa es la respuesta, ¿no? Mas esa es la lacuna misma. Obrigada. Doctor Yusei, queremos oír de sí. Yo me adelantei a Beatriz. Antes do professor José, que eu sei que ele tem muito a partilhar, eu gostaria também de me juntar à doutora Dianês. Eu recordo-me que trabalhamos muito nessa ideia, né, de termos os cursos lá da faculdade, mais direcionados ao ensino da educação de profissionais de saúde, né, que não é exatamente pedagogia. Então, eu recordo-me que tivemos essas dificuldades, falou a doutora Dianês. Entretanto, logo no início da minha nos primeiros anos da minha, como é que é? O meu trabalho, né, na Faculdade de Medicina, fomos convidados a participar da semana do estudante aqui do calor, né, vamos assim dizer, na cidade do Porto. E foi bastante interessante. O José depois também pode comentar se tiver alguma informação de como é que funciona lá. Então, aquilo é uma semana intensiva, onde os estudantes, isso é tudo coordenado pelo Departamento de Educação Médica, na altura era coordenado pela professora Maria Amélia Ferreira, excelente referência para a educação médica também em Portugal. Então, dava a professora Maria Amélia Ferreira, que é professora de anatomia, era professora de anatomia, ao mesmo tempo estava a coordenar o Departamento, Gabinete de Educação Médica, na cidade de Porto. E lá eles pegavam nos estudantes, eram muitos estudantes, eram por aí 200, não por aí, não me recordo. E faziam um roteiro da semana toda em que estavam com os estudantes, desde apresentar cada canto da faculdade, inclusive a direção, né? A semana toda. Então, mostrava o hospital, onde o estudante ia ser inserido, quais seriam as atividades, as salas de aula, as salas de simulação clínica, tudo aquilo durante uma semana. E, para além disso, eles faziam as outras atividades, que era essa parte de educação médica, que era a parte dos profissionais de saúde, né? Dos profissionais de saúde, não, os docentes. Faziam capacitações aos docentes, e era uma equipa enorme de médicos, psicólogos, entre outros. E, para além da capacitação dos docentes, naquela semana, a primeira semana com os calouros e ao longo da formação dos estudantes, eles tinham aquele acompanhamento de como aprender, né? Como é que um estudante, como é que se deve comportar um estudante universitário, como deve estudar, como deve aprender, como deve navegar o ensino, a transição do ensino secundário para o universitário. Então, era um departamento por aí com um gabinete com cerca de 20 pessoas. Apenas um gabinete de educação médica. Então, fomos realmente muito aquém. Por acaso até tentamos, na UEM, a doutora Graça deve estar se lembrada, éramos por aí uns 4 ou 5 a tentar fazer com que isso se efetivasse, mas infelizmente também não funcionou. E, bem, as coisas, então, as ideias são realmente muitas, né? Agora, por andar aqui é o grande desafio. Obrigada. Bom, se eu puder fazer um comentário, antes de mais nada, boa tarde a todos. Boa tarde ou boa noite, não sei, depende do sítio do Boa mundo. noite já deste lado. Que ainda é meio da tarde quase. Eu lamento, tive aqui um quid pro quo com a entrada, por qualquer razão que desconheço. Obrigado, Beatriz, pela ajuda. E portanto perdi a primeira parte. Eu peço desculpa à Dianês, ouvi só a segunda parte, imagino eu, da sua apresentação.
fico com uma ideia da qualidade da primeira, porque aquilo que disse foi de facto os pontos mais importantes e aquilo que é fundamental. Eu gostava de sublinhar 2 ou 3 coisas, indo um bocadinho na sequência daquilo que estava a dizer. A primeira é, com frequência, as direções e os responsáveis pelas faculdades não têm ainda a noção, na prática, da importância da formação pedagógica dos professores. Essa é a primeira coisa. Isto é algo que não é simpático dizer, mas não deixa de ser a realidade. Este é um dos exemplos em que, se nós falarmos com os vários diretores e com responsáveis do Conselho Pedagógico, Conselho Científico, várias faculdades, todos reconhecem oficialmente a importância disto. Não há como não reconhecer. Mas depois o problema é colocar em prática e, acima de tudo, poder, de alguma forma, sacrificar a posição dos professores. E este é um receio que é sempre visto, e isso torna difícil a instituição deste tipo de treino. Uma das coisas que tentámos fazer aqui na Nova a primeira coisa foi educar os professores para a necessidade de ter este e educá-los, primeiro, dizendo que isto não é uma ameaça, quer dizer, não vão chumbar, não vão ser despedidos, é apenas uma maneira de melhorarem a sua participação e a capacidade de fazerem melhor aquilo que fazem. O segundo aspecto e isto tem muito mais a ver com a instituição, é a capacidade de ter, e falaram disso, a capacidade de ter um grupo, um departamento forte de pedagogia dentro da própria faculdade. E isto tem várias áreas. Só para terem uma ideia, não sei se estão familiarizados com o sistema da Harvard Medical School, mas na Harvard Medical School, por exemplo, os exames, os testes das disciplinas não são feitos pelos professores de cada disciplina. São feitos pelo departamento de pedagogia. E qual é a lógica? A lógica é a qualidade das perguntas e a forma como são feitas é tão importante como a matéria que elas pretendem atingir. Eu devo dizer-lhes que na altura fiz algum treino, porque acabei por elaborar as perguntas do quiz, do One Quiz, que é o sistema que nós importámos da Harvard Medical School aqui para a Nova, e de facto aprendi imenso sobre fazer perguntas, sobre como fazer perguntas, como as introduzir, como as interpretar. E isto é um exemplo que à partida às pessoas até nos parece estranho, então, mas não é o professor da cadeira que faz as perguntas. Ou seja, mudar este paradigma em que nós percebemos que tão importante é o que se ensina como a maneira como se ensina. E isto é, de alguma forma, fácil de perceber. Quando nós fazemos esta transição para os médicos, por exemplo, para os clínicos, nós temos sempre aquele exemplo extraordinário do indivíduo que sabe imenso e depois é uma desgraça porque nem sequer consegue falar com os doentes. Ninguém se entende com ele não se entende com os colegas, vive no seu isolamento erudito. E depois nós temos, porventura, médicos que podem não ter um conhecimento teórico tão forte, mas que têm uma empatia grande com os doentes, têm uma confiança grande dos doentes, obviamente que têm que ter os conhecimentos, claro que sim, mas acabam por ter uma relação mais próxima e isso resulta num melhor tratamento. No fundo, o paralelo que eu pretendo transmitir é exatamente esse. Não basta só o que se vai aprender, é importante saber como aprender, como ensinar, como avaliar, como nos avaliarmos a nós próprios e de que maneira é que devemos avaliar corretamente os alunos. E, portanto, isto justifica a criação de um departamento e a maior parte das faculdades, enfim, vamos considerar líderes no mundo, têm esse departamento e eu diria mesmo que quanto mais líder é a faculdade, mais forte é esse departamento de pedagogia. Mas isto levanta 2 problemas e, de novo, eu tento enquadrar isto no contexto de Moçambique, daquilo que eu conheço. Primeiro, é mais fácil, e isto já foi aludido aqui
pela doutora Rosa Batista, se a memória não me falha, eu estava a ouvir mal, que falou antes. É A mais... Graça Salomé, Estou? a Graça Doutora Salomé, Graça. Desculpem, pronto, eu estava a ouvir mal e baralhei-me com os nomes. não faz Eu mal. peço muita desculpa à doutora Graça Salomé ter baralhado o nome. Dizia eu, é diferente a relação entre, ou melhor, a gestão dos professores das cadeiras básicas e das cadeiras clínicas. Com frequência, os professores nas áreas clínicas estão mais afastados dos ensinos pedagógicos, estão muito mais presos à apresentação do doente e, portanto, cria-se esta ideia de que no ensino clínico não há tanta necessidade de sermos pedagogicamente corretos com os alunos, porque o que eles estão a aprender é a prática clínica com os doentes, e isto é um erro. É muito importante que também no ensino clínico haja uma metodologia e uma organização no sistema de aprendizagem, sob pena de ser desperdiçada a oportunidade de estar a utilizar doentes e de estarmos a utilizar a prática clínica. Mas há um outro aspecto, e portanto, haver tempo dentro do horário dos docentes que esteja especificamente atribuído à sua própria formação é algo que não é facilmente aceito na maior parte das universidades, não é facilmente aceito na maior parte das faculdades. E isso é preciso lutar contra esse preconceito e alterar isso mesmo. Da mesma forma que um cientista e um médico têm que estar sempre atualizados, um professor tem que estar sempre atualizado naquilo que é a sua arte, que é ensinar. E, portanto, tem que ser sistematicamente revisitado e treinado na sua arte de ensinar, que, dito de outra maneira, é a sua capacidade pedagógica. Mas aqui levanta-se outro aspecto, que é o aspecto dos alunos. Não concordo inteiramente com o que disseram, que os alunos também têm que estar preparados para este tipo de abordagem. E, com frequência, pelo menos em Portugal eu sinto isso, existe cada vez mais um distanciamento entre, ou melhor, durante muito tempo houve um distanciamento entre o ensino no liceu, se quiser, no secundário, e a faculdade. E, infelizmente, esse distanciamento foi diminuindo, não à custa da elevação da aprendizagem no secundário, que ainda é muito baseada no decorar, no dar o resultado, e começou a funcionar com a aproximação do ensino universitário, que em vez das universidades ou das faculdades, e particularmente as faculdades de ciências, e particularmente a médica, em vez de se transformar num espaço de debate e de discussão em que os alunos fazem parte disso e estão habituados a essa forma de estar, começa a ser transformada numa forma de debitar matéria que os alunos decoram e leem. Até porque isto é mais fácil para os professores. É muito mais difícil dar uma aula interativa, uma aula integrada, do que uma aula em que estamos apenas a recitar uma matéria e os alunos ouvem ponto final. Não é? Quer dizer, é muito mais difícil preparar uma aula assim, preparar uma aula de integração. E, portanto, como é que isto se pode fazer? Como é que nós podemos também preparar os alunos para este tipo de ensino? É algo que deve, no meu entender, ser uma discussão igualmente paralela. Algumas especialidades, algumas faculdades optaram pelo ano zero, em que os alunos são, digamos, integrados numa nova maneira de aprender. Algumas faculdades optaram por cadeiras específicas de introdução ao ensino médico no primeiro ano. Algumas faculdades optaram não por um ano zero, porque é uma perda grande de tempo, mas por 1 ou 2 semanas de integração dos alunos na faculdade, onde vão perceber esta forma de aprender. E, portanto, a força de uma corrente é a força do elo mais fraco. Nós temos que treinar os professores, temos que os educar para eles perceberem que têm que se atualizar
nos conhecimentos pedagógicos, mas temos que, paralelamente também, abordar os alunos de forma a que eles possam vir a estar preparados para o tipo de ensino que eles devem receber. Obrigada, professor Zé Alves. Alguns comentários. Tenho audiência aqui deste lado também. Então, queria saber se tinha algum. A doutora Alda Mariano também é um exemplo aqui. Nós temos alguns docentes aqui nesta reunião, vamos assim dizer, neste encontro, que são referência na Faculdade de Medicina da UAM, que os conheço muito bem. Então, eu tenho aqui o comentário do diretor Alexandre Rodrigues, que diz, em primeiro lugar, obrigada pela excelente apresentação sobre os diferentes elementos de ensino para estudantes de medicina. Todos nós que já participamos da docência na graduação e na pós-graduação sabemos que a motivação para ser médico é multifatorial. Mas apenas uma minoria realmente quer saber sobre doenças de género celular e considera que os professores têm um papel importante no ensino, não para todos, assim como as mais belas profissões médicas como a medicina. Obrigada. Pergunto a você, com a sua grande experiência, qual é o fator mais importante que influencia hoje o ensino dependente de alunos e professores? Bênçãos. Doutora Dianês, pode responder, doutor Obrigada. Heitor, por favor? Sim. Yo tenía aquí escrito, ¿no? Cuando vi esa, yo ya tenía leído esa mensaje, ¿no? Donde, ¿cuál es el factor más importante que influencia hoy o ensino dependiente do aluno y profesor, ¿no? Quiere decir que acho que o aluno aboga por el estudio, el ensino autodidacta, ¿no? Autopreparación. Entonces, no sé si es el que yo entendí mal la pregunta o es así. Mas yo voy a decir una cosa. Dependiente do aluno y do profesor, la relación profesor-aluno, para mí, para mi experiencia, para mi motivación, para mi gusto como docente, yo acho que una de las cosas que fortalece la dependencia y el rapport, la unión, la confianza entre profesor y alumno son las dúvidas. Las dúvidas y muchas veces las respuestas erradas. Algo que yo no sé si el doctor Yusé también tenga alguna experiencia o algo, o otros docentes que no conozco así que están aquí. Hoy los alumnos no tienen dúvidas. Você fala, dá aula, escreve no quadro, faz esquema, faz dibujo, mostra não sei que coisa, põe exemplo na práctica, acessível à linguagem do aluno, estou a falar assim que o básico, bueno, em mi caso, mas al final de contas o aluno não tem dúvida. Então, não existe esse rapport, essa confiança de deixar que o aluno cometa erro, de dejar que, o de que aconteça no meio de un proceso de ensino-aprendizaje, que o aluno critique de una manera educada, consciente y cierta alguna de las formas que el profesor utilizó que no fue la más adecuada, y el profesor reconocer aquella opinión del alumno. En fin, hay muchas cosas en el proceso ensino-aprendizaje entre el profesor o alumno que los faz fuerte y los faz dependiente. Sobre todo para mí esas dos cosas. El alumno, cuando no tiene dúvida, fica muy fría la relación alumno-profesor. Todo ficó así y no nos preocupamos más si es verdad que aprendió o que no aprendió. Evidentemente, como vimos na gráfica do aprendizado, con estos métodos só uma porcentagem da aprendizagem. Ainda o aluno não aprendeu, mas pelo menos se sintió motivado por alguna cosa que no entendió, porque si hay un ensino un poco extraño, para no decirle complicado y difícil, es el ensino del cuerpo humano. ¿Cómo nos hacemos entender que por una reacción química de un elemento que comemos en la dieta, un individuo puede desenvolver una doença o unos síntomas como este o el otro?
Então, aquela curiosidade, yo costumo decir curiosidades, contribuciones, porque si le pregunto dúvidas, evidentemente el alumno no tiene. Entonces, yo creo que eso rompe un poco el rapport y la dependencia que existe, que debe existir entre la afectividad de un profesor y alumno. A otra cosa es que un profesor no tiene tiempo. No tiene tiempo de dedicarle a un alumno. No sé si es que no recibe aquella gratitud de un alumno, como que el alumno se siente que aprendió alguna cosa, que ese profesor consiguió transmitirle algo que a él gustó mucho, o que para él fue una sensación, o que él hace tiempo estaba con esa duda y ya hoy sabe lo que acontece, en fin. Porque no los profesores llegamos al aula, ponemos un PowerPoint y falamos lo que está en el PowerPoint, y no hay dúvida, no hay dúvida, ya estamos a correr porque ya no fuimos embora da aula y ese no es nuestro centro fundamental de trabajo. Entonces, yo acho que eso es algo que falta, está a faltar, no sé si en otros países también, mas está a faltar mucho unas salas de aula de nuestras instituciones, por lo menos donde yo me desenvuelvo. Y otra cosa que yo quería decirle al docente, cuando yo me formé aquellos años todos atrás, que ya tal vez no es que eso porque siempre lo llevo presente conmigo, era así, doctor Yusé. Nuestros exámenes no venían del docente. El docente nunca fue examen. Los exámenes eran feitos lá, no departamento pedagógico o no departamento de educación médica, en dependencia de la institución, a nivel provincial, a nivel nacional, no había aquello de que un docente prepara su propio plano, un docente prepara su propio examen, un docente corrige, un docente prepara todo aquello. Entonces, esas cosas tenemos que sí luchar. No sé si con eso respondí la pregunta, no sé si yo entendí bien la pregunta de la dependencia entre profesor y alumno, ¿no? El alumno debe ir Sim, detrás del profesor y el profesor debe sentirse estimulado cuando el alumno tiene una duda. uhum. O no sé, digo yo, esa es mi percepción. Quizá otros experientes tengan otra percepción, ¿no? Sim, eu concordo. Explicar duas O doutor veces, reitor, un sim, docente que explica duas veces, un docente que pega al alumno y le explica más una vez, pues yo he hecho eso para mí reconfortante, ¿no? No así ficar en frío. Ok, era eso. obrigada, doutora Dianês. Doutor reitor não está aqui. Não sei se mais alguém quer comentar ao todo disso, não passo para a questão da doutora Alda Mariano. No fue Ok, otro. está bem. Doutora Alda Mariano diz assim: trabalho como docente há alguns anos, ela está a ser muito humilde, doutora Alda. Ok. Trabalho como docente há alguns anos e as metodologias de ensino continuam sendo um desafio para mim. Por essa razão, sinto-me impulsionada a participar nos cursos relativos ao processo de ensino-aprendizagem com objetivos de melhorar o meu desempenho. O que eu noto ao longo dos anos é que são os docentes mais jovens que participam nesses cursos. É verdade. Os docentes mais velhos raramente participam. Será que podemos ser mais proativos na sensibilização, não só dos mais velhos, mas também aumentar a participação dos jovens? Doutora Arianês? Ya eso fue un combate, doctora Beatriz lembrará Lembro-me, sim. cuando intentamos implementar un diseño curricular por competencia. Era doctor Tiago quien estaba en aquella altura en educación médica, no sé si se lembra, ¿no? Y Sim, intentamos ele era hacer, o coordenador. sí, intentamos a persuadir aquellos nuestros paradigmas de docentes de formación, sobre todo de área clínica del Hospital Central de Maputo, a modificar, ¿no? O a modificar porque a forma de la metodología de ensino que ellos siempre han usado, pues es su experiencia. Entonces, introducir en este docente una nueva metodología fue casi imposible, no fue posible. Y yo voy a decir una cosa, la mi experiencia, cuando nos fuimos a formar 100.000 médicos latinoamericanos en diferentes universidades de Latinoamérica, fuimos los recién
especialistas en medicina familiar y comunitaria, porque en aquella altura estaba a implementar el currículo integrado, aquel que integraba las 5 ciencias básicas en una sola, y era la morfofisiología. No sé si el doctor José Alves tuvo algún contacto alguna vez con este proceso que se desenvolvió en las Américas. Y histología, embriología, bioquímica, anatomía y fisiología se fusionaron por sistemas del cuerpo humano. Si dábamos sistema nervioso, era toda aquella ciencia, desde que se formaba en la embriología hasta la bioquímica, su anatomía, toda de un sistema cardiovascular, sistema nervioso, en fin. Y en las universidades de Cuba, en aquella altura, que en aquella altura Cuba era campeón en el mundo de formación de médicos, y hoy en día no sé, porque hace muchos años no estoy lá, tuvieron que formarnos a nós, os que estábamos na medicina familiar, porque aqueles docentes, así mismo, docentes paradigmas ya de la docencia, de histología, de la anatomía, de la bioquímica, no aceptaron nunca integrar las ciencias, y ellos comenzar a introducir otras ciencias nas suas disciplinas. Y entonces fuimos nós quien, yo por suerte, desenvolvimos ese tipo de currículo en la formación del médico integral comunitario, porque era necesario en los países pobres de América Latina implementar esto y impulsionar la necesidad de formar médicos. Entonces, es algo que lo que tenemos es que trabajar con las nuevas generaciones. Trabajar con las nuevas generaciones porque evidentemente vamos a tener más logro, ¿no? Vamos a tener más suceso y vamos a tener tal vez jóvenes más, no porque sean más capaces, más sí un poco más motivados o un poco más sí, motivados a aprender diferentes formas de lesionar una materia o de implementar una metodología contextualizada a nivel universal, ¿no? Porque no podemos continuar atrás. Ya tenemos que ir con la universidad contemporánea. La universidad contemporánea ya está implementar diferentes métodos, metodologías activas, metodologías no sé qué, currículos por competencia. Pues son los jóvenes que van a futuras generaciones quienes van a asumir eso, porque intentar modificar atrás nunca fue posible en ningún contexto, por lo menos en los 2 contextos que yo intenté, que me tocó vivenciar esa experiencia, no conseguimos nada. Realmente, a experiência que tivemos na UEM foi essa, né? Primeiro foi a forma como foi inserida, né? O Problem-Based Learning, PBL. E segundo é que quem estava lá eram pessoas mais velhas, né? Com muito mais anos de experiência no ensino, e foi um grande desafio. E uma coisa interessante também nestes métodos, eu estudei na Universidade Católica da Beira, e nós temos lá o PBL, e era exatamente assim o ensino, por módulos, né? Então começávamos desde a embriologia até, né? Então, até a geriatria, vamos assim dizer, né? E quando você está a estudar cada órgão, cada sistema, então a cabeça, todas as desde a embriologia da cabeça, né? Como é que funcionava a parte da embriologia na cabeça, íamos para as patologias, tudo a cabeça terminávamos. Depois começávamos pelo tórax, por aí, membros superiores, membros inferiores, e é realmente muito mais integrante, quer dizer, a pessoa consegue ter uma ideia Maravilla. mais clara do que está a fazer, né? Exatamente. Então, realmente é muito interessante estudar dessa forma, porque no currículo clássico dá a ideia de estamos a estudar várias peças de um puzzle, só que depois, só no fim é que vamos encaixar. Então, então, a distância entre o primeiro e o 6º ano são 6 anos, e ao longo dos anos nós vamos encaixando. Então, no final, a pessoa diz: então era isto. Quer dizer, parece que é só no fim, parece uma caixa de Pandora que vamos desvendando ao longo do processo. Mas é interessante ver no método de espiral, né? Onde nós avançamos um bocadinho, né? Voltamos um pouquinho atrás, avançamos um bocadinho, voltamos um pouquinho atrás, até concluir a formação, né? Então, há muito que aprender e há muito que ensinar, né? Então, estamos a falar sobre o ensino aqui. Então, eu não sei se aqui no chat, a doutora Alda Mariana está satisfeita com a resposta da doutora Dianês, gostaria de acrescentar.
Comentar, Estou satisfeita, mas ao mesmo tempo triste, porque para preocupada, né? mim é lamentável. É lamentável, prontos, porque quando se fala apenas, quando eu falo das pessoas mais velhas, eu não me estou a referir apenas aos docentes do hospital, porque nós temos dentro da faculdade também alguns docentes. Ainda há pouco tempo tivemos uma reunião no serviço de farmacologia. E o que eu notei, a Graça pode falar sobre isso, é que realmente os que são mais velhos e estão há algum tempo ligados à docência, até mais tempo do que eu, não estão muito interessados a doutora Graça apelava à participação dos docentes para esses cursos, e eu notei que realmente nenhum dos mais velhos se interessava, apesar de estarem também nas disciplinas básicas. E isso para mim me deixou um bocadinho triste, né? Porque, independentemente de serem mais velhos, eles ainda continuam lá. E se dessem o exemplo, ou se estivessem a participar, poderiam ser um adicional, uma motivação para os mais novos. Porque temos os mais novos. Por exemplo, nós estamos agora nesta sessão. Como a doutora disse, somos 13. Por que não mais? Nós somos muitos docentes. Somos muitos. Além de... Tem docentes jovens que entraram agora. Por que não participam? Será que estamos a fazer... Quer dizer, será que não podemos fazer mais? Não sei se é preciso contactá-los... como é que eu ia dizer? Face to face, a cada um, estimular... Eu não sei que metodologia iremos usar. Mas eu sinto muito quando vejo estas oportunidades que são gratuitas e são fáceis, é apenas uma hora em que nós podemos estar confortavelmente instalados, ouvir alguém com experiência da doutora explicar-nos, né, sobre a pedagogia, os métodos, etc. Por que não aproveitar? Não sei, fico apenas triste pela não participação de mais pessoas num fórum em que teremos todos muito que aprender e muito que melhorar o nosso trabalho do dia a dia como docentes. É só isso. Obrigada, doutora, pela sua apresentação. Doctora Ana, doctora Graça, yo no les conozco, ¿no? O tal vez les conozco y no me doy cuenta quiénes son. Mas una luta contra o Alzheimer es ese desafío. Y lleven ese desafío enfrente y ya van a poder contar con la doctora Beatriz y conmigo. Prepárense y lleven ese desafío ustedes. A ver, yo no las conozco, no sé dónde trabajan, no sé quiénes son, o quizás sí, tal vez, no sé. Mas, y así lutamos contra o Alzheimer, es una de las formas, ¿no? Planteen ese desafío nas vossas instituições, podemos preparar cursos, preparações de corta duração, sei lá, não? Podem contar, pelo menos eu sei que com Beatriz podem contar, comigo também podem contar. E vamos a estimular um pouco com qualquer coisa curta. Eu participei em uma preparação metodológica há uns 2, 3 anos atrás, não, um pouco mais porque foi antes da pandemia, na Unilúrio, em Nampula. Convidarme, fui para allá, preparé un curso corto de educación médica con los 5 pilares fundamentales de la educación médica. Y fue un estímulo. Después pronto las cosas mudaron y no volví. Mas podemos hacer una cosa similar allí, no sé en cuál es vuestra facultad, de cuál es vuestro lugar, y podemos comenzar a estimular un poco de una forma proactiva, ¿no? Entonces, tomen eso como desafío entre ustedes dos y con lo que pueden contar, ¿ok? Se me permitem. Eu queria chamar o professor José, queria chamá-lo. Não, eu não posso deixar de fazer um comentário bom àquilo que a Dianês acabou de dizer. Curiosamente, eu e a Beatriz estávamos exatamente a discutir a importância que podia ter, o impacto que podia ter um primeiro curso de forma a ser
um fator para acordar as pessoas, para juntar as pessoas. Não sei, Beatriz, se parece bem ou mal eu fazer esse anúncio aqui, mas você é que é a presidenta. Mas eu fiquei com a bola de fazer um primeiro programa provisório que vou entregar à Beatriz, para a Beatriz coordenar com as pessoas, e vamos tentar avançar para um primeiro curso de educação médica com aspectos práticos muito ligados ao PBL, mas não só, com aspectos teóricos, inclusive uma das coisas que eu e a Beatriz discutimos foi a possibilidade de fazer mesmo aulas com alguns de nós que possam estar habituados a fazer aulas de PBL, por exemplo, fazer aulas com alunos escolhidos, de forma a que essas aulas sejam presenciadas pelos outros e nós possamos fazer com alunos que estão preparados para aquilo que vão fazer e com alunos que não sabem ao que vão, exatamente para mostrar a importância da preparação dos alunos e, por outro lado, mostrar as diferenças em relação aos professores. Uma coisa que eu acho muito interessante é a possibilidade, e fica aqui o desafio, de se fazerem aulas comentadas, ou seja, enquanto, claro que isto tem que ser combinado, mas enquanto alguém está a dar a aula e está a utilizar estes sistemas, às vezes de propósito ou não, bem, outras vezes mal, haver alguém que pode estar junto com as pessoas que estão realmente a receber o curso e a dizer, atenção, isto está a ser feito desta maneira com este objetivo, isto está a ser feito com este objetivo, de forma a que as pessoas possam mesmo ter essa formação. Acho que é uma boa ideia, é uma boa forma de começarmos a acordar mais as pessoas, e a colega tem toda a razão, isto é uma luta grande, é mudar uma, um paradigma que dura há anos, e mudar a mentalidade dos professores universitários. Falo contra mim, sou professor universitário há muitos anos. Os professores universitários, isto não é fácil de alterar, não é fácil de mudar, não é fácil de perceber. Passa muito pela confiança dos próprios docentes. Aquilo que a Diana estava a dizer, é preciso que um professor tenha confiança naquilo que faz, da maneira como faz, naquilo que sabe e naquilo que ensina, para aceitar uma crítica de um aluno. Por outro lado, é preciso que os alunos também sejam treinados na responsabilidade, de forma a fazerem essas críticas de forma construtiva e adequada, e não de forma sindical e desadequada. Portanto, tudo isto exige uma reeducação, um treino que não se consegue fazer de um dia para o outro. Mas a verdade é que quanto mais depressa nós começarmos a fazer este caminho, e a doutora Beatriz Chong está de facto a dar mais do que os primeiros passos, os primeiros saltos, as primeiras corridas, já não são as primeiras, mas quanto mais depressa nós começarmos a fazer este caminho, mais depressa chegamos ao fim. Não podemos esmorecer. A colega a dizer que ficou triste, eu compreendo, eu também fico triste quando vejo isto mesmo, mas nós não podemos esmorecer pela distância que temos que percorrer. Temos é que começar a percorrê-la. Mas não é fácil mudar mentalidades. E isso não é verdade em Moçambique, é verdade em todo o mundo. Em todo o mundo. Obrigada, professor. Realmente, nós temos esse plano, esperamos que possamos cumprir. Eu queria dizer uma coisa muito interessante que disse a doutora Alda Mariana, que é muito importante. Quando eu programei estas sessões, foi exatamente a ideia de começarmos a ter um debate, para além de que íamos aprendendo, né, com os vários oradores que nós vamos ter aqui. Eu tinha a ideia realmente de chamar a atenção pela necessidade e despertar esse desejo de unir forças e fazer algo, não é? Então, eu estou feliz, né? Porque o primeiro evento tivemos 32 pessoas a participar. Eu disse, ok, eu esperava um pouco mais, né? Porque eu tinha a sensação que havia mais interesse, né? Esperava um pouco mais, não por orgulho ou arrogância, não sei dizer, mas porque há necessidade. O segundo encontro tivemos 8. E hoje estamos com, né, vamos dizer 14, né, porque agora são 16. Então, já está a acontecer algum movimento. E para ser sincera, doutora Alda Mariano, a única estudante que está desde o primeiro encontro aqui, nestas sessões, é a minha Graça estudante. Não, agora já é profissional.
A Yumna, mesmo sendo estudante, ela já tinha esse desejo, já tinha essa dinâmica de procurar essa atividade, de fazer encontros, reuniões de estudantes, eventos estudantis, etc. E mesmo depois disso, continua a fazer, Yumna. Então, a Yumna tem muito a dizer, e está aqui caladinha, mas eu vou convidar a Yumna. Ela pode falar como estudante e pode falar como profissional. Então, eu queria pedir a Yumna, por favor, fala aqui qualquer coisa do que estamos a falar. Como é que nós podemos, né? Tu tens a experiência de, mesmo sendo uma estudante, olha, essa proatividade que estamos a falar, a Yuna é um exemplo de proatividade como estudante, né? E continua como profissional. Então, eu gostaria de ouvir a Yumna. O que é que tens a dizer sobre o que estamos a falar aqui, por favor, Yumna? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Uma vez mais, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelas palavras também. Bem, eu acho que, acima de tudo, o que sempre chamou uma atenção para esta temática de educação médica vou contar um pouquinho do meu historial. Eu venho do ensino privado, tanto na primária como na secundária, e, modéstia à parte, durante toda a minha carreira não fui das melhores estudantes, eu fui a melhor estudante na quarta, na quinta, na sexta, e inclusive o ensino secundário tive isenção de propinas. E depois chego na faculdade, então, assim, modéstia à parte, eu acho que não se pode dizer que eu não sei estudar. E depois chego na faculdade Yumna, e não há deparo-me com... modéstias. Fala, não há modéstias. Eu já comecei a elogiá-la, então é só continuar. Uhum, mas obrigada. E chego na faculdade e encontro uma realidade completamente diferente. A atenção que se dá aos estudantes, bem, aquilo que já falamos em sessões anteriores, não é possível um professor dar atenção de forma íntegra a 100 estudantes, ou mais de 100 estudantes. Então, o problema já começa aí. E o que o professor José esteve a falar, acho que foi o professor José assim que disse, que os testes são feitos a nível do departamento. Um dos intervenientes falou sobre isto anteriormente. E aqui nós não temos muito isso. Realmente cada professor faz a sua avaliação e depois juntamos e é uma avaliação assim heterogénea, cada um tem ali o seu tema e faz a avaliação. E acima de tudo foi perceber que havia falta de uma avaliação verdadeira, uma avaliação que fosse de encontro àquilo que são os verdadeiros objetivos da matéria. Nós temos várias disciplinas, várias cadeiras. Uma coisa que eu senti muita falta já no ensino básico foi, ok, eu entrei aqui para fazer medicina e eu tenho carreiras do ensino básico, mas falta um bocadinho de direcionamento para a área da medicina. Na altura, por exemplo, a gente tinha, doutora Graça está aqui, por favor, não me leve a mal, mas é realmente o que nós dizíamos, nós tínhamos bioquímica, mas ela era dada de uma forma tão... Eu acredito que ela melhorou, eu tenho sentido muita diferença na abordagem da bioquímica agora e no relato dos estudantes, mas na altura em que eu fiz a bioquímica, ela era dada com um nível molecular tal e não se dava muito ênfase à aplicação desta bioquímica na medicina. Nós percebíamos a importância da bioquímica, assim, no corpo humano e tudo mais, mas como médicos, o que é que eu vou ter que voltar atrás para perceber, para compreender? Então, tivemos esta dificuldade. Eu reconheço que isso também acontece porque em Moçambique nós entramos na Faculdade de Medicina logo depois de sairmos da escola secundária e em algum momento
nessa idade, acho que ainda não temos muita maturidade ou a maturidade necessária, psicologicamente falando, para perceber algumas coisas. Eu tive a oportunidade de participar de uma interação com estudantes da UCLA, a Universidade de Califórnia, dos Estados Unidos, em que eles dizem, eles falavam connosco, éramos todos formados, já médicos, recém-formados, e eles olharam para nós e disseram: vocês já são médicos? Nós, aham, já. Eles, uau, vocês são tão jovens, e nós, todos eles eram mais velhos que nós, e disseram, nós na verdade não podemos entrar direto na faculdade de medicina, temos que fazer antes um estágio, uma integração, e só depois é que fazemos a medicina. E eu acho que realmente é necessário que se esteve a falar nesta intervenção, nesta interação de hoje, que é a necessidade de nós olharmos para a medicina como um curso diferente. A medicina não é mais um curso que a gente vai tratar como os diversos cursos que temos, e realmente uma coisa boa que eles têm nos Estados Unidos é esta oportunidade de verem a realidade do campo, do que é a medicina, para depois poderem tomar uma decisão mais certa daquilo que querem. Então, temos todos estes fatores. Então, isso foi o que sempre manteve a minha indignação naquilo que é o ensino e aprendizagem. Desculpa, em termos de medicina, eu acho que realmente temos que melhorar as abordagens que temos. Falando das avaliações, vou ser muito franca, eu passei por avaliações que achei que, no final das contas, não é isto que eu preciso de saber. Eu estudava buscando compreender as coisas que eu sei que eu vou precisar disto no futuro, e entretanto nós tínhamos avaliações tão frias e, do meu ponto de vista, irrelevantes, quanto tirar-se uma frase de um livro. Até uma disciplina, não vou aqui mencionar, mas eu estudava com a 9ª edição do livro, que eu tive acesso a ela, e o que aconteceu foi que o teste foi feito com a 7ª edição do livro, e foram extraídas frases do livro e foram retiradas palavras, ou seja, e depois o teste, a avaliação consistia em completar as palavras. E no final das contas nem eram assim palavras-chave óbvias, eram coisas que necessariamente implicavam eu ter decorado aquela frase do livro da 7ª edição. Eu fiquei indignada com aquilo, lembro-me, eu percebi isso quando a gente estudava, e sempre existiu aquilo que nós como estudantes chamamos de esqueletos. Sempre tivemos acesso aos testes anteriores de algumas disciplinas. Eu vi os meus colegas sentados e eles a resolverem os exercícios e, sim, está aqui a resposta certa. E eu fui ler a frase. Eu disse, meu Deus, então significa que eu tenho que decorar as passagens do livro agora? E vi, e realmente as palavras que estavam em falta não eram palavras cruciais que merecessem que eu decorasse aquele conteúdo. Então, pronto, desde muito cedo na faculdade percebi que havia necessidade de se adaptar o ensino da medicina à realidade da medicina. Durante todo o curso, o 3º ano foi definitivamente o mais difícil. Eu acho que o que mais tornou difícil o 3º ano foi uma das coisas que a doutora Graça mencionou aqui, que é nós temos professores no ensino clínico que não necessariamente estão na carreira académica, muitas vezes são residentes que estão em contato conosco e eles acabam ensinando-nos, mas eles estão preocupados com o seu processo de residência. Então, para começar, nem temos pessoal alocado para o ensino. Isso já é grave. A gente vai fazendo o ensino com base naquilo que tem. Parece que estamos numa medicina de guerra. E como as coisas andam, aparentemente está tudo bem. E a gente continua nisso. Mas isso é grave. E realmente o 3º ano foi o ano mais complicado. O que mais dificultou o 3º ano foi o fato que queriam nos ensinar tudo, como se fosse
como se nós tivéssemos que ser especialistas. Nós estudávamos uma coisa e dia seguinte diziam, mas vocês não tiveram aula disto? Como é que vocês não sabem isso? E eu tive o privilégio de estar na Medicina 2 e tivemos a diferença entre a semiologia e a medicina interna. São duas cadeiras diferentes e lembro-me que em algumas medicinas, quando os estudantes ainda estavam na semiologia, que é dedicada só a conhecer os sinais e os sintomas até a fase do diagnóstico sindromático, há, não são professores, mas médicos, né, no estágio e tudo mais, que já queriam que os alunos falassem sobre os diferentes tratamentos e tudo mais, mas na semiologia não é isso que se ensina. Então, esta falta de união de todos os docentes caminharem para o mesmo objetivo. Na Medicina 2 já foi diferente, porque todos os professores sabiam que, ok, estes são estudantes de medicina e realmente cobravam-nos dos sinais e dos sintomas. Isso contribuiu para que a gente aperfeiçoasse a aferir os sinais e sintomas e chegar aos diagnósticos sindromáticos, e depois na medicina interna já, entre aspas, espremiam-nos um bocadinho mais para a gente já chegar até os tratamentos. E respeitar este processo de aprendizado é necessário. O quinto ano foi o segundo melhor, eu acho, se não o primeiro, acho que foi mesmo o primeiro, porque já conseguimos ter docentes que sabiam que nós estamos ali para ser clínicos gerais e não médicos especialistas nas suas áreas. Enquanto que quando eu estava na medicina interna queriam que eu respondesse coisas a nível de especialista, por exemplo, na oftalmologia, que acho que é o departamento que melhor teve o programa de ensino e as aulas, eles ensinavam-nos e diziam, olha, vocês vão ter o olho vermelho, a aula de hoje é sobre o diagnóstico do olho vermelho. E eles ensinavam-nos tudo o que nós devíamos fazer como clínicos gerais e tudo o que nós deveríamos referir, como quem diz, olha, vocês daqui vão ser clínicos gerais, a vossa tarefa termina aqui. Daqui para frente vocês têm que referir. E eu achei isto muito importante, só que é frustrante ter que chegar ao quinto ano para ter um ensino de qualidade ou encontrar professores que sabem qual é o objetivo que tem que ser alcançado naquele semestre. Não é que só aconteceu no quinto ano, mas o quinto ano foi onde mais aconteceu. Cada departamento ensinava-nos a ser clínicos gerais e depois a referir os pacientes. Nos outros anos houve uns mais, outros menos e pronto. Depois fui convidada a ser docente e pronto, foi toda essa vivência foi o que sempre manteve-me interessada na questão da educação médica. Achei muito interessante, professora, se eu estiver a falar demais, por favor, interrompam, mas acho que mais 2 minutinhos e eu termino. Achei muito interessante o que se falou aqui, que é a questão de adaptar os cursos de psicopedagogia ao ensino médico. Isto é uma realidade. Por acaso eu tive o privilégio de fazer, acho que todos os cursos de formação psicopedagógica do CDA do primeiro semestre. Uma das grandes dificuldades, eu não consegui fazer os do segundo semestre porque é o semestre onde eu tenho mais atividades na faculdade, laborais, e o horário das aulas é fixo, é laboral. Inclusive tivemos a falar sobre isto numa reunião com a doutora Graça, que é o fato de ter um horário fixo e são 3 horas de tempo em dias, se não estou em erro, são dias seguidos para cada um dos cursos, então isto dificulta um bocadinho por causa das outras atividades laborais que temos, mas tive a oportunidade de participar do primeiro semestre e realmente foram muito boas as aulas, aprendi muito. A doutora mencionou que não participou das aulas, a doutora Adinês mencionou que não teve oportunidade de participar no SCTEM. O meu marido reiniciou as aulas no SCTEM agora e por acaso ele disse, este ano aconteceu uma coisa diferente,
e convidaram-me a fazer, na verdade não convidaram, foi mais uma intimação, a fazer os cursos de formação psicopedagógica, só que era no horário pós-laboral. Iniciava às 18, ah, e pronto, ele agora começou a fazer. Então o SCTEM também já introduziu isso. Inclusive, às vezes estudávamos juntos, porque eu já tinha feito o curso que ele estava a fazer, mas foi o que foi dito aqui. Os cursos, eles já existem, eles são parte da educação. Mas fez-me pensar numa discussão interessante que nós tivemos a ter na genética há coisa de 2 ou 3 semanas. Estávamos a ver pacientes com patologia oftálmica de origem genética. Então, tem uma doutora que veio de Portugal, ela é espanhola, mas veio de Portugal, esteve a estudar em Portugal, e ela veio e disse assim: Olha, onde eu trabalhei, ela é geneticista, mas ela diz que quem via isto era um oftalmologista com subespecialidade em genética. E depois a gente esteve a conversar, ok, para ver estes pacientes, o que é que devia acontecer? É o geneticista que faz uma sub em ofta ou é um oftalmologista que faz a sub em genética? Então, mas acima de tudo, eu acho que é fazer o casamento destas especialidades. Então, realmente pegar a pedagogia e adaptar, fazermos disto parte da formação dos docentes em medicina. E o professor José falou de algo importante também, que é encontrar algum tempo dentro do tempo de atividades dos docentes para investir na sua formação. E conforme vimos aqui, o CDA ele oferece estes cursos. Entretanto, existe uma necessidade de maior interação. Outra lacuna que nós temos é que a nossa Faculdade de Medicina na UEM, ela não está no campus, ela está ligada ao hospital por motivos óbvios, mas isso dificulta muito a comunicação entre a faculdade e a universidade. E acabamos tendo uma falta de coordenação em algum momento das atividades que são realizadas a nível do campus. Muitas vezes recebemos a informação em cima da hora, ou então não se faz um bom casamento entre as atividades de um e outro. Então, acho que isto é uma lacuna também que nós temos, que esta comunicação deveria ser melhorada e realmente pensarmos em adaptar este conhecimento pedagógico à medicina. Existe realmente a necessidade de nós fazermos isso. A metodologia que esteve aqui a ser apresentada não pode ser uma metodologia padrão. A medicina é diferente. A medicina é única. Não é à toa que os outros cursos têm 3 anos, 4 anos, no máximo 5, e a medicina tem 6, que eu sinceramente acho que, pelo menos no nosso contexto, deveria se manter em 7 anos. Então, a medicina é diferente, ela tem que ser tratada de forma diferente e nós temos que formar os nossos facilitadores de ensino de uma maneira diferente. Então, acabei falando demais, mas acho que é tudo. Obrigada, Yumna. Foi realmente muito boa a sua intervenção. Estamos a correr contra o tempo, temos cerca de 15 minutos para terminar, já passamos até da hora, porque a ideia, segundo aqui temos os didatas aqui do grupo, sabem que 90 minutos é o máximo para uma aula, mas isto não é aula, é conversa, então estamos à vontade. Eu tenho aqui desculpa, é Zélia, né? Estudante, né? Em que ano está, Zélia? Gostaria de comentar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, Zélia. Consegue me ouvir todos? Sim, Perfeitamente. Sim, Fica à vontade. perfeitamente. Obrigada. Vou me apresentar novamente. Sou Zélia Zacarias Machado, estudante do 2º ano de medicina. Eu estou muito honrada por participar desse evento online e eu tive a informação através do LinkedIn da doutora Beatriz
e fico muito feliz por participar. Bom, Que bom. em relação ao assunto metodologia de aprendizagem, eu tenho falado da minha experiência e dos meus colegas desde o primeiro ano. Quando nós chegamos na faculdade, na verdade, nós ficamos em choque com a nova realidade. Foi o primeiro ano mais difícil, primeiro por não saber onde que eu estou, o que eu estou aqui para fazer e como é que eu vou começar a fazer isto. Porque nós não temos informação, não há conexão muito, não há muita informação na escola secundária, por exemplo, sobre o que será da vida acadêmica na faculdade. Nós só chegamos lá, estamos em choque, temos que nos adaptar o mais rápido possível, porque daqui a pouco iniciam os testes e depois o teste é aquilo, né? Chegamos lá, nós nem sabemos que existem esqueletos propriamente dito. E chegamos lá, temos que seguir os objetivos. No teste, aquilo que o Daima comentou, vê outra coisa. Então, é mesmo um desafio, não só para o docente, por estar a lidar com muitos estudantes ao mesmo tempo, mas também para o próprio estudante que não sabe como se integrar naquela nova vida em que se encontra. E eu acho que a parte que deve ser muito trabalhada, no meu ponto de vista, deve ser essa conexão entre estudantes do ensino médio, desculpa, estou um pouco nervosa, estudantes do ensino médio Fica à e vontade, estudantes que Célia. não percebi, desculpa. Estava a dizer, fica à vontade, não se preocupe, fica à vontade. Ah, deve ser essa conexão entre a universidade e a escola secundária, por exemplo, informar os estudantes, prepará-los para o que vem. Há estudantes que, se calhar, se inscreveram à medicina, mas eles nem sabem se é aquilo que querem da vida e acabam ficando frustrados quando começam a vir resultados negativos. Eu conheço muitos estudantes que estão há anos no primeiro ano, estão a pensar em desistir, mas assim passou muito tempo, ficam mesmo naquilo de, ok, eu sou estudante de medicina, vou me manter aqui, não posso desistir porque posso decepcionar a minha família, meus amigos, mas ficam mal. E em relação ao ensino clínico, eu converso muito com estudantes do ensino clínico, graças a Deus faço parte também do NEM e tenho essa conexão com eles. E é muito difícil. Primeiro, a carga horária deles é muito complicada e eles vão aos testes, por exemplo, nem sabem como serão avaliados. Eles devem conhecer cada professor, estudar cada professor. E aqui que o doutor Ayubina comentou que não sabe o que serão avaliados na verdade, porque não sabe se vão se preparar para falar sobre o tratamento, só ficam ali, tipo, Deus quiser que me acuda nesse momento. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada. E também a questão dos docentes do ensino clínico serem médicos, estão muito ocupados, não darem atenção devida aos estudantes. É um ponto que deve ser mesmo avaliado. E acho que é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Zélia. Agradeço a intervenção de todos, estamos mesmo a fechar. Doutora Dianês, vou deixar-lhe com as palavras finais e depois, como sabe, eu sempre vou pedir para que preparem uma mensagem para colocar no chat o que é que levam desta sessão. Essa é a pergunta. O que é que levam desta sessão? Uma frase, sugestão de próximos temas. Olha, através do convite da questão colocada aqui pelo professor José Alves e o convite da doutora Dianês, eu gostaria que nós nos mantivéssemos como um grupo. Não quero obrigar a cada um de vocês a estarem sempre nas sessões, mas tenho o privilégio de ter pelo menos aqui a doutora Dianês, o professor José Alves e a Yumna como os residentes, vamos assim dizer, nessas sessões. Eu quero agradecer bastante pela vossa... Estiveram nas três sessões, esta é a terceira, e a Yumna, 100% com a Yumna, a doutora Dianês, José Alves, professor José Alves, e agradeço bastante. Então, convido aos que se juntaram pela primeira vez hoje, a doutora Graça acho que esteve na última também, né? Se não estou em erro. E a doutora Alda também. A doutora Alda e a doutora Graça acho que estiveram na última sessão.
Então, gostaria que nos mantivéssemos como um grupo que realmente pudesse avançar com estas sessões, com estas ideias, e que possamos fazer. Outra vez falámos de uma carta de compromisso com o professor Muking, e estivemos com a primeira sessão com o professor Muking, doutor Tavares, doutor Xavier, depois tivemos outras sessões com o de Grissom Bastonari, da Ordem dos Médicos, Populares, com o brasileiro, o professor José Alves também esteve numa sessão na sessão passada que foi, foi bem debatida. Eram poucos participantes, mas acho que foi uma das melhores sessões em termos de debate e estava mesmo aquecido, o debate foi mesmo muito bom. E esta sessão não deixou a desejar a doutora Dianês. A doutora Dianês é uma pessoa muito doce e é muito humilde e estava muito preocupada. Será que vou fazer bem? E eu acho que a Idioma. audiência pode dizer aqui se fez bem ou não. Então, Eu deixa aqui. peço para falar. Sim, à vontade, por favor. Boa noite. É a minha primeira Doutora Rosa, sessão a participar aqui, seja mas bem-vinda. eu não tive dúvida quando ela me. Estou a falar da doutora Dianês, quando ela me partilhou o póster da sessão. Muito do que eu sou hoje eu devo à doutora Dianês. Tenho aprendido muito com ela. E é verdade que ela é uma pessoa muito desinteressada, muito humilde, mas tem uma capacidade de inteligência incrível, principalmente quando se trata de abordar questões de ensino, questões de didática, de programas. É uma pessoa que está sempre aberta para meter a mão, para ajudar, para criar. Então, eu chamo-me Rosa Batista, sou médica, sou docente. eh, Sou docente de residências também na UEM, além de docente de medicina no ISCTEM, e dou umas horas de saúde pública. E no meio disto tudo, eu só posso dizer que aquele pouco que eu aprendi de psicopedagogia, comecei a ser autodesafiada e a sentir que era necessário estudar mais, era necessário aprender mais. Por quê? Porque os alunos de hoje têm outra matriz, porque o método do ensino online obrigou também que nós nos adaptássemos a este ensinar, e tudo isso levou também que, no meio deste crescimento profissional, começasse a preocupar-me com ensino mais especializado em psicopedagogia. Não tem sido fácil, como disse a colega Yumina, que nós iniciamos o curso, mas depois temos outras atividades. E, além disso, há sempre aquela coisa de protelar, postergar, achar que não é muito importante, porque eu sei o conteúdo médico. Este é o nosso grande erro. Nós podemos saber muito medicina, mas não saber comunicar e não saber abordar o tema metodologicamente. E é isto que nós devemos advogar para os nossos médicos, tanto docentes que são assistentes de estágio, mesmo como os docentes que lecionam o ciclo básico. Porque é este o nosso grande problema. Somos maus professores porque repetimos todas as mazelas, todos os traumas que cada um de nós leva durante a sua formação. E é só isso. Eu quero continuar, quero aprender, quero participar. Agradeço que a doutora Beatriz ponha aí o meu nome também. Muito Muito obrigada. obrigada, doutora Rosa, muito obrigada mesmo. Então, vamos nos manter unidos, né, nestas sessões, vamos nos manter unidos em fazer a diferença. E perguntavam aqui no chat onde é que podiam ter informações sobre as sessões. Eu costumo espalhar no meu WhatsApp, no LinkedIn, e agora coloquei o link aqui do WhatsApp. Eu formei um grupo WhatsApp, aí não é para comentar, nem nada de coisas que estão fora, mas era para ver se também podemos desenvolver uma espécie de uma comunidade, né? Então, eu partilho-se pouco lá, porque não há muita interação agora, são poucos membros, mas eu já deixei o link aí embaixo no chat, então podem. E a doutora Rosa e os outros também têm meu contato e podem, por favor, à vontade,
comunicar-se comigo. Se quiserem, posso deixar o meu WhatsApp. Já mandei o link do WhatsApp, então vão ter o meu contacto lá no WhatsApp. E então, doutora Diane, estamos a correr contra o tempo. Desculpa, doutora Rosa, Obrigada, quer dizer alguma coisa? obrigada, doctora Beatriz. Obrigada a todos por participar. Yo voy a, como mismo inicié falando que esto era una experiencia de mi vida, voy a terminar con una experiencia de mi vida. Yo no me enamoré de educación médica porque quise ir a procura de educación médica como la doctora Jung. Yo tuve la necesidad de hacer cooperación mediante la educación médica. Y fue ahí donde yo me apasioné y me enamoré de educación médica. Até nuestros días, yo adoro la educación médica y a pesar de las dificultades y los desafíos que vivir en este país en cuanto a la educación médica han sido para mí, yo no he desistido nunca de ella. Y lo único que voy a concluir es recomendar a todos, decir a todos los docentes que tengan un mero interés o una paixão por el proceso de ensino-aprendizaje, busquen la manera de sentir la educación médica. La educación médica no es ni remotamente parecida, y no sé si el doctor José me puede dar razón, a lo que es la pedagogía. La pedagogía forma parte de uno de los 5 pilares de la educación médica. Busquen la forma de entrar, como decía yo, en un convoyo de educación médica y voy a ver que van a ficar apasionados también por la educación médica. Mas la educación médica no es pedagogía. La educación médica aquí no se hace como se debe hacer, no existe, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de incentivar a educación médica para poder estimular esa paixão que yo sé que los docentes que lesionan tal vez por un amor a lesionar ahora, a transmitir una información. Y ya con la educación médica, pues van a completar todo ese sentimiento que tienen de la forma de transmitir una información. Entonces, busquen la manera de asociarse un poco más, interagir un poco más, buscar lo que es la educación médica, la verdadera, ¿no? Porque yo sé que se van a apasionar como me apasioné yo desde el primer día, que por necesidad entré y no por busca de este tipo de información, que después fue y que yo crié un mío propio conocimiento y es el que me siento en la necesidad y en la obligación de transmitir a todo el que necesita saber dar un aula, a todo el que necesita saber transmitir una información y sentir aquel orgullo de formar un profesional, en este caso médico, ¿no? Entonces, conmigo pueden contar, también todos saben dónde me pueden encontrar, igual que la doctora Beatriz, pueden contar conmigo y todo lo que yo pueda ayudar en esta área, pues estaré siempre disponible porque gosto de hacer educación médica. Obrigada, doctora Beatriz. Primero que todo por la iniciativa de esta actividad y segundo por haberme convidado para yo poder hablar de un tema que siempre me gusta apoyar, que es a preparación do docente, como o docente tem que se preparar para lecionar. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Diane. Eu só estou à espera das respostas no chat, só vi o da Yuna. Então não posso fechar sem isso. O que é que levam dessa sessão? Vamos mais uns 2 minutinhos só para o que é que levam da sessão. Somos 14 aqui, só tem, por favor, o que é que levam dessa sessão. E até o que é que gostariam de ouvir, né? Os próximos temas, o que é que gostariam de ouvir. Só 2 minutinhos para isso. Se não, podem entrar no grupo WhatsApp e podem colocar lá, tá bem? Só para podermos concluir com a hora. Obrigada a todos, boa noite, até o próximo tema, final do mês, quinta-feira, estamos aqui. E ao longo do mês, eu depois informo qual será o tema, quem será o orador. Estou a tentar convencer uma professora portuguesa, que eu gosto muito dela, talvez conheça o professor José Alves, a professora Maria Amélia Ferreira.
Ela também passa uma mentora para mim há muitos anos e vamos lá ver se eu consigo desta vez ter ela conosco. Eu já estou a namorar ela há um bom tempo. Vamos lá ver se é a próxima sessão. Muito Conhece bem. pessoas José? Conheço de nome, conheço mal. Não, Conheço. ok, mas ela é muito boa também. Sim, vamos lá ver. Tá bem, obrigada a todos, bom Então, descanso. adeus, obrigado. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada, Tchau. bom Vamos ter o descanso. vídeo, Obrigada, no boa noite. YouTube para a revisão, tá bem? Vamos ver no YouTube. Obrigada, professora. Ok, tchau, tchau.